chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês de forma rica, de forma gloriosa, de forma abundante. Pastor José Maria, é um prazer estar com você de volta e sempre que você puder compartilhar, divulgar o nosso canal, é importante para que nós alcancemos mais e mais pessoas, possamos falar mais com os outros sobre a palavra de Deus. As nossas sextas-feiras nós chamamos de libertação, prosperidade e sucesso. Então, nós queremos trabalhar esses três temas em uma mensagem que fala de libertação, uma mensagem que fala de prosperidade, uma mensagem que fala de sucesso, para que você possa ter aí um final de semana pensando positivamente, pensando naquilo que Deus tem preparado para fazer, naquilo que Deus quer fazer, naquilo que o Espírito Santo tem desejo de fazer na sua vida, tá bom? Hoje eu quero trazer aqui a palavra de Deus. Aliás, eu estou com o livro de Isaías aberto aqui. Isaías, o profeta, um livro que eu amo muito, né? Vocês conhecem a nossa história com o livro de Isaías, muito forte, especialmente com Isaías 49. Depois nós vamos gravar vídeos aqui, eu vou gravar uma série de vídeos contando um pouco da nossa história, né? Eu acho que eu vou gravar contando desde a nossa partida para a África até o nosso retorno da África para cá e o nascimento da Igreja Identidade de Cristo. Por que nasceu a Igreja Identidade de Cristo e quando foi gerado o desejo ou a visão de Deus em relação à Igreja Identidade de Cristo. Tá? Vou gravar alguns vídeos contando aí sobre essa história da Igreja Identidade de Cristo, da obra de Deus. A gente vai fazer aí alguns vídeos, uma série de vídeos. A gente conta desde que saímos para a África e até o nosso retorno ao Brasil e o começo, então, da Igreja Identidade de Cristo. Mas hoje eu quero falar, então, de prosperidade, sucesso e libertação. Você sabe que nós vivemos num mundo onde é dominado pelas forças negativas. Estamos no mundo, e por que esse mundo é dominado pelas forças negativas? Porque antes do Senhor Deus criar todas as coisas visíveis aqui no mundo, a Bíblia diz que a terra era sem forma e a terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E nós acreditamos que foi nesse período em que houve a rebelião nos céus e Lúcifer foi expulso, com a terça parte dos anjos foram expulsos para a escuridão. E passado o tempo, Deus então faz a criação de todas as coisas e cria o jardim do Éden para o homem viver, onde o homem viveria sem a presença do inimigo, onde o homem viveria uma vida totalmente voltada para Deus, uma vida de paz e prosperidade e sossego. Mas, infelizmente, por influência do mundo das trevas, o homem acabou pecando contra Deus e acabou não obedecendo a Deus e, consequentemente, perdeu-se essa comunhão com Deus, perdeu a comunhão com Deus e aí o pecado entrou no mundo e aí então nós vivemos nesse mundo hoje que passou a ser dominado pelas forças negativas. Por isso Jesus Cristo teve que vir a esse mundo, morrer por nós, para nos resgatar espiritualmente, mas espiritualmente nós fomos resgatados, nós temos autoridades em Cristo Jesus, temos autoridade, mas ainda vivemos nesse mundo. Então existem duas forças, a força negativa que empurra para o mal e a força positiva de Deus que tenta nos levantar. E aí, então, sempre haverá essas duas forças. Deus de um lado, o inimigo do outro, tentando guerrear um contra o outro. E
as forças negativas trabalham na nossa carne e as forças de Deus trabalham no nosso espírito. Então, em cada pessoa existe duas forças. A força do pecado na carne, querendo que nós desobedeçamos a Deus, e a força espiritual no nosso espírito, dizendo não, seja forte, seja determinado, você não pode se entregar, você tem que ir para frente. Então sempre essa luta dentro de nós, a luta do bem contra o mal. Por isso nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos sentar aos pés de Cristo, de vez em quando com a sua palavra, precisamos fazer as nossas orações, cantar louvores a Deus, agradecer a Deus pelos momentos, pelas nossas limitações, agradecer por Ele estar conosco em todos os momentos. Nós precisamos colocar verdadeiramente a nossa vida no altar de Deus. Só que isso aí, minha amiga e meu amigo, não é fácil. Por quê? Porque ao mesmo tempo você tem uma força negativa empurrando, pressionando, querendo te jogar para baixo. E aí nós precisamos combater essa força negativa. Né? Talvez agora, por exemplo, eu estou falando com pessoas que vivem um dilema. Você sabe o que tem que fazer, você sabe que precisa fazer algo certo, mas você não está conseguindo fazer o certo. Parece que a força do errado, a força do erro, ela é mais poderosa e ela te puxa com mais poder para baixo. E quando você vê, você já caiu, você não conseguiu se levantar da maneira como Deus gostaria que você se levantasse. Só que nós estamos aqui para te ajudar. Então, a partir de agora, todos os dias, todas as quartas, todas as sextas e todos os domingos, você terá a presença do pastor José Maria aqui no YouTube com uma mensagem de fé para você. Assim como nós assistimos, eu, por exemplo, eu acompanho muitas pessoas no YouTube, mas muitas mesmo, muitas pessoas. Desde americanos a brasileiros, brasileiros, americanos e etc., pessoas de várias partes que eu acompanho. Por quê? Porque eles têm conteúdo legal, eles têm bons conteúdos. Então, o que eu faço para não perder o conteúdo que essas pessoas publicam? Então eu faço assim, eu peço para o YouTube me avisar. Então eu me inscrevi no canal deles, ativei a notificação, para que toda vez que a pessoa postar, eu saber. Só que às vezes não dá tempo, porque, vamos dizer, a pessoa postou de manhã, o YouTube avisou, mas eu não vi, não estava usando o celular. Então, o que eu faço? Eu sei que a pessoa posta o conteúdo sempre, todos os dias, tem uns que postam diariamente. Então, no final da tarde, quando eu posso, eu vou lá no canal e entro lá para ver o que a pessoa falou, o que a pessoa postou e etc, entendeu? Então, assim, eu queria que você também criasse esse hábito. Então, você sabe que todas as quartas, todas as sextas, todos os domingos, 10 horas da manhã, horário de Brasília, eu posto um vídeo. Então, você entra lá no YouTube, clica Igreja Identidade de Cristo e já procurar qual que é o vídeo. Geralmente a gente põe a data também. A gente põe um tema e põe uma data no vídeo. Geralmente por data, porque aí fica mais fácil. A gente colocando data, fica mais fácil você saber, esse é o vídeo do dia, tá? Então, aí você clica no vídeo, eu vou assistir aqui. Enquanto você vai fazendo as coisas, você vai assistindo, você vai aprendendo, você vai orando conosco, você vai buscando aí essa inspiração que eu quero ser para todas as pessoas, tá bom? Essa parte nossa é mais de ensinamento, poder conversar com vocês sobre as coisas espirituais. Hoje, por exemplo, eu estava dizendo que nós temos que lutar contra a força do mal, que quer a nossa derrota, que quer o nosso fracasso, e nós temos que levantar a cabeça. Uma coisa muito importante quando o fato é levantar a cabeça para vencer, Isaías capítulo 1, versículo 19, vai dizer para nós assim, olha só: se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor dessa terra. A versão Almeida atualizada, ou Almeida século 21. Vou ler de novo. Se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor dessa terra. Uma outra versão diz: se quiserdes e me ouvirdes,
comereis o melhor dessa terra. Nesse versículo, eu tenho pelo menos 3 mensagens, 3 ensinamentos que eu gosto sempre de comentar com as pessoas. Todas as pessoas, elas querem prosperar na vida. Sim, não existe uma pessoa que não queira prosperar. E para prosperar, não basta simplesmente você desejar prosperar. Se quiserdes, é o primeiro desejo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O primeiro desejo é importante. Agora, depois eu preciso ouvir. Então, como é que se prospera? Primeiro a pessoa tem que desejar alguma coisa boa. Primeira coisa que nasce no seu coração, na sua mente, é o desejo. Você precisa idealizar algo, seja na prosperidade. Eu quero reformar meu apartamento. Você precisa idealizar o que você gostaria de fazer, entende? Eu gostaria de passar num concurso. Você precisa idealizar esse concurso que você quer passar. Você precisa colocar uma foto, mental da imagem aonde você quer chegar, do que você gostaria de fazer. Então é importante isso, tá? Então você precisa desejar. Quando Deus chamou Abraão para ser o grande Abraão, pai da fé, a primeira coisa que Deus fez foi tirar o Abraão de dentro da tenda e colocou Abraão para olhar para o céu e mostrou as estrelas. Então Abraão sai de dentro da tenda, que é um quadrado, eu estou aqui numa sala quadrada, não vejo lá fora. Deus tira Abraão da tenda e mostra a Abraão as estrelas dos céus. E disse: Abraão, assim será a sua descendência. Tá? Olha para o céu. Então Abraão agora saiu do quadrado, saiu da tenda e vai para o lado de fora olhar a imagem que Deus estava mostrando. E Deus disse: olha, Abraão, se te é pouco olhar para o céu, ainda te digo, vá até o mar, e se você puder contar as areias do mar, assim será a sua descendência. Então Abraão, a partir daquele momento, Abraão volta para a tenda, mas Abraão agora tem a imagem, a foto que Deus havia mostrado, dizendo: Abraão, a tua descendência será numerosa. Abraão agora não pensa mais no quadrado. Existem muitas pessoas que precisam melhorar a visão. Só que a visão que você às vezes tem, o ambiente que você frequenta, o ambiente que você está, é um ambiente ultrapassado, é um ambiente que te faz olhar para trás ou te coloca dentro de um quadrado. Existem pessoas que tratam a prosperidade como se fosse um problema. Pessoas que dizem assim: irmão, cuidado em você prosperar. Prosperidade com santidade. Tá, mas você está dizendo que a prosperidade é ruim? Você está dizendo que se a pessoa prosperar, ela vai desviar? Eu acho que quem prospera e desvia, na verdade, não era convertido, porque Salomão foi o homem mais rico da face da terra. Davi foi um homem rico, riquíssimo, e foi o homem segundo o coração de Deus. Abraão foi um homem muito rico em gado, prata e ouro. No entanto, foi um grande servo de Deus. Eu acho que o que precisa é as pessoas entenderem a dependência que nós temos de Deus. Eu acho que eu preciso ensinar as pessoas a serem independentes de Deus, independente de eu ter muito ou de eu ter pouco. Porque se eu pensar que quem prospera desvia, e quem está na pior, será que não desvia também? Porque é ruim você estar na pior, você está comendo o pão que o diabo amassou. Não é verdade? Isso traz angústia, tristeza, revolta, decepção. Então eu preciso aprender a ter uma dependência de Deus. E a primeira coisa para você prosperar, essa série que eu vou estar falando aqui nas sextas-feiras, toda sexta-feira você precisa estar conosco aqui, porque eu vou falar sobre essa série de ensinamento. Nós precisamos prosperar. E como é que eu vou prosperar, pastor? Primeira coisa que você precisa ter é uma imagem do futuro que você gostaria de ter. O arquiteto, quando vai construir, primeiro ele finaliza para depois começar. Eu quero construir uma casa. Beleza. Nem o sistema público, o governo, não me autoriza a construir uma casa se primeiro eu não finalizar mentalmente aquela casa. Ou seja,
eu finalizei na minha mente, coloquei no papel, aí sim eu levo para os órgãos, eles vão verificar, está terminado, é isso aqui, beleza. Então, eles me autorizam a começar aquilo que mentalmente eu já terminei, ou seja, no papel eu já terminei. Olha que interessante a gente pensar nisso, porque tem muitas pessoas que estão seguindo a vida sem projeto, sem pensar no que fazer, né? Mas pastor, eu já estou numa certa idade, eu não tenho muitas vontades mais assim, eu não tenho mais essa ambição, pastor, de crescer, de prosperar. Tá, mas você podia pensar pelo menos em viver melhor, viver uma vida melhor, viver uma vida feliz, viver um futuro melhor, um futuro sem problemas, um futuro sem muitas dificuldades. Precisa pensar melhor, viver melhor. Então, Isaías está explicando para nós que a primeira coisa que eu preciso ter é um desejo. Um desejo é uma imagem mental daquilo que eu gostaria de ter. Nenhuma pessoa prospera se ela não tiver dentro dela o desejo, a vontade. Deus chamou Abraão e disse para ele, no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, e disse assim: Abraão, olha para o céu, vê se você pode contar as estrelas. Abraão estava dentro da tenda. Existem muitos sistemas que limitam a gente. Existem muitas famílias limitadas. Talvez você cresceu numa família desacreditada. Talvez você cresceu numa família de pessimistas, pessoas pessimistas, familiares pessimistas. Talvez você estudou numa escola onde a professora era pessimista. A professora sempre te criticava porque você era o que sabia menos. Talvez os colegas criticavam por causa da cor da sua pele, o jeito do cabelo, enfim. Talvez você foi criticado. Só que hoje eu venho aqui em nome de Jesus dizer o seguinte: tudo aquilo que você imaginar, colocar dentro de você, que é possível, você consegue ser. Porque Deus nos chamou para a grandeza. Deus não nos chamou para a derrota. Deus não nos chamou para o fracasso. Deus nos chamou para nós vencermos as adversidades, vencermos para glorificar o nome dEle. O nome dEle sobre nós é uma honra e Ele quer que esse nome seja glorificado, Ele quer que seja exaltado em nós. Portanto, eu não sou fruto daquilo que as pessoas pensam, eu não sou fruto daquilo que a minha família pensa. Eu não sou fruto daquilo que os meus familiares desejam para mim. Tudo bem, se eles me desejam bem, se eles querem me ver crescendo, ótimo, maravilhas. Mas se eles também não querem me ver crescendo, se os meus amigos, meus colegas, meus companheiros, enfim, não querem me ver crescendo, eu não sou fruto daquilo que eles pensam. Por quê? Porque eu tenho a semente de Deus dentro de mim. Abraão, a partir do momento que Deus disse: Abraão, olha para o céu, porque até então Abraão estava dentro da tenda. Dentro da tenda. Talvez você está dentro de uma tenda espiritual. Talvez você está dentro de uma tenda espiritual que tudo que você sabe fazer é fazer o que dizem para você. E talvez dizem assim, para você prosperar, você tem que dar isso, você tem que dar aquilo, você tem que sacrificar isso, você tem que sacrificar aquilo. E não é isso que vai te prosperar. Se você quer prosperar, sabe o que você tem que fazer? Você precisa sair da tenda. Você precisa sair da tenda e olhar para o céu. E não olhar para a terra, olhar para o céu. E dizer assim: Deus, me dê uma imagem do que eu posso ser. Me dê uma imagem do que o Senhor quer que eu seja. Me dê uma imagem do desejo do Senhor para a minha vida. E se você fizer isso, você vai perceber que os céus vão se abrir para você, porque agora você está conectado com a grandeza. Sim, mentalmente, você precisa ter essa imagem da onde você quer chegar. Porque se você não tiver a imagem da onde você quer chegar, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Próximo programa, próxima sexta-feira, eu vou continuar falando sobre isso. Tá bom? Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Primeiro é querer, depois é ouvir. Agora, ouvir a quem? Será que eu ouvi a Deus? Ou será que eu preciso ouvir a voz da sabedoria? Será que eu preciso ouvir a voz da inteligência? Ou será que eu preciso ouvir a voz do desejo que eu tenho? Então você não pode perder o nosso próximo vídeo. Na sexta-feira eu continuo falando
sobre esse assunto, tá bom? Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus por todos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muitíssimo obrigado pela vida de todos os nossos amigos, de todos os nossos irmãos. Obrigado pela vida de todos estes que nos acompanham neste momento pela nossa rede social, especialmente aqui no nosso canal no YouTube. Senhor Deus e Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa a todas estas pessoas que estão orando, que estão pedindo, que estão clamando, pedindo a tua graça, a tua ajuda e o teu poder. Meu Senhor, eu te peço, estenda as tuas mãos, guarda essa pessoa, proteja ela. E na próxima sexta-feira, Pai, ela estará conosco nessa série de crescimento, de prosperidade e sucesso. Obrigado, obrigado, amém e graças a Deus. Que a água, o copo com água também, seja abençoado e todos que dele beber venha ser consagrado. Amém. Pode beber da sua água. Graças a Deus. Olha, então, que Deus te abençoe, tá? Eu espero você na próxima sexta-feira. Já marca aí no seu calendário aí, marca para você não perder essa sequência do que nós estaremos falando sobre prosperidade e sucesso. Deus te abençoe. Vejo você no nosso próximo programa. Até lá. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido.